Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vai depender do horário que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vier ouvir esse vídeo. E eu quero ler aqui, onde eu orei muito para que Deus venha estar falando com cada um de nós. Porque quando eu leio a palavra de Deus, quando eu prego, eu também estou pregando para mim também. Amém? Então, amados, eu orei muito a Deus e Deus tocou em meu coração, o Espírito Santo do Senhor tocou em meu coração para que eu venha estar lendo aqui a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 14, onde fala da sétima carta à igreja de Laodiceia. Fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, é muito sério, né? O que Deus fala aqui conosco, que nós não devemos ser nem frio, né? Nós não devemos ser pessoas mornas. É o que Deus está falando aqui. Para que a gente não venha ser pessoas mornas na fé. Quantos são hoje as pessoas que estão vivendo uma vida de aparência, que está morno na fé? E Deus, ele fala que nós não devemos ser morno na fé. Nós temos que ter uma fé inabalável, uma fé que nada pode nos deter. Porque, amados, estamos vivendo sempre, eu estou falando, né? Sempre o Espírito Santo toca em meu coração para que eu venha falar do fim dos tempos. Estamos vivendo aos fins dos tempos, amados, e nós não devemos viver despercebido, porque tudo está aí, né, para a gente ver. Você liga a televisão, amados, quantas coisas acontecendo, quantas mortes. Pai matando filhos, filho matando pais, sabe, para todo lado que você olha, você vê que o Senhor Jesus está para voltar. Tudo que está escrito em Apocalipse é o que está acontecendo no meio de nós hoje. Então aqui fala também no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amado, Deus, ele diz que vai vomitar nós da boca dele, se nós não for uma pessoa fervorosa no espírito. Nós temos que ser pessoas fervorosas no espírito. Nós temos que ser pessoas que vigiamos, né? Para que a gente não venha cair na cilada do diabo. Sabemos que o diabo, nosso adversário, vive ao nosso derredor, né? Bramando como leão 24 horas por dia. E nós, amados, temos que ser vigilantes e não deixar que nada venha roubar a coroa que Deus prometeu para nós, que nada venha deixar que Deus venha apagar o nosso nome do livro da vida, porque Deus fala que aquele que conhece a palavra de Deus e aquele que retrocede e volta para trás, o nome dele vai ser escrito no chão. Deus, ele vai apagar o nosso nome do livro da vida e vai ser colocado no chão, vai ser pisado. Então, amados, que nós não venhamos deixar que isso venha acontecer conosco. Aqui também fala no versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre,
e cego e nu. Aqui Deus está falando sobre a pessoa que é rica. Ela pensa, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de Deus porque eu tenho tudo o que eu quero. Tudo que eu quero eu tenho. E Deus fala que a pessoa ela não imagina que ela veio, nós viemos para esse mundo e nu nós vamos voltar aqui. Daqui nós não vamos levar nada, amados. Então, quando são aqueles que dão valor no dinheiro que ele tem, o dinheiro é tudo na vida dele e ele não lembra de buscar Deus, não busca de Deus, não tem temor do que pode acontecer com a alma dela. E Deus fala aqui, é muito profundo, aonde que Deus fala aqui, né? No versículo 17, como dizeis, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado. O que quer dizer, amados, a palavra desgraçado? Missionária, mas que palavra feia, missionária, que a senhora está falando. Não, você pode ler na tua Bíblia, tá aqui, ó, escrito aqui em Apocalipse, capítulo 3, e no versículo 17, você pode estar lendo na tua Bíblia, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? Que fala assim, ó, como dizeis, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Desgraçado quer dizer, a pessoa é infeliz, é uma pessoa infeliz, porque ela não sabe que ela está caminhando para a morte espiritual. Se ela não buscar de Deus, se ela não buscar Deus de todo o coração, for uma pessoa fervorosa na presença de Deus e fugir, amado, fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então aqui fala também no versículo 18, aconselho-te que de mim, né? Deus fala, amados, conosco, o Senhor Jesus fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Aqui Deus está dando uma grande repreensão, amados, para cada um de nós, para que nós venhamos revestir, né, de veste branca, que nós não venhamos deixar que as nossas vestes venham estar suja, amado, que nós venhamos a cada dia pedir perdão para Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, como eu sempre falo, né, que somos pecadores, temos defeito, né? Mas quando nós pedimos perdão para Deus e se arrependemos e não pecamos mais, procuramos não fazer aquilo que nós fizemos e que a gente sabe, amado, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos se nós fizemos alguma coisa errada, o Espírito Santo cobra de nós. O Espírito Santo, ele nos mostra que estamos errando, ele cobra. A pessoa que ela não sente o temor, que não, quando está pecando, que não sente a repreensão do Espírito Santo, amado, é muito triste. Porque, amado, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele nos mostra quando estamos fazendo alguma coisa que não agrada a ele, que não agrada a Deus. E Deus, amado, Deus, ele quer a nossa salvação. Então é uma luta entre o Espírito Santo de Deus e entre os demônios. O Espírito Santo nos chama, vem comigo. Os demônios querem nos levar com ele, quer levar a nossa alma com ele. Então é uma guerra, amado, e nós temos que ser forte, porque estamos vivendo o fim dos tempos. Então é uma guerra entre o Espírito Santo, que está conosco, e o espírito do demônio, que faz de tudo para que a gente venha cair em tentação, cair no laço dele, para que nós retrocedemos para trás,
para que a gente não venha ter mais vontade de orar. É tudo que o diabo quer, que nós não venhamos ter vontade de orar, que nós não venhamos pregar. E se Deus nos chamou, amados, Deus nos chamou para pregar, foi Deus que nos elegeu. Ele fala que quando nós fomos ungidos por Deus, e que nós fizemos o juramento um dia em cima do altar, fizemos juramento que nós teríamos uma vida reta diante de Deus, que nós teria temor, temor a Deus, amados. Então, é muito sério, amados. Nossa vida, nós sabemos que é tão curta aqui na terra, amados, a cada instante. Não precisa a pessoa estar velhinho para ir embora. A cada instante eu ouço falar de pessoas tão jovens indo embora. Pessoa com 30, 40, outros tão novinhos indo embora. Pessoas com 50, 60 anos indo embora, amados. Pessoas ali que não dá tempo nem de pedir, meu Deus, me perdoa. Então, amados, que nós venhamos pedir perdão para Deus a cada instante da nossa vida, quando nós fizemos alguma coisa que não agrada a Deus, que nós venhamos pedir perdão para Ele. Porque, amados, as coisas de Deus é coisa muito séria, e temos que ter temor a Deus, temos que ter temor, amados, porque a vida aqui é passageira, e Deus nos dá a vida eterna. Ele tem feito de tudo, amado. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito à salvação, se nós andarmos uma vida digna, uma vida reta diante de Deus. Sabemos que não é fácil. Não é fácil. É fácil ser cristão? É fácil você seguir uma vida reta diante de Deus? Não é fácil. Mas aquele que tem temor a Deus, aqueles que são de Deus, o Espírito Santo, amados, ele te convence do pecado, ele mostra quando está pecando. Então, amados, aqui quero ler mais um pouco aqui, aonde no versículo 19, Deus fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui Deus está falando, né? Que ele castiga. Eu repreendo, assim diz Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Deus, ele repreende e ele castiga, amado. Ele fala que ele castiga. Muitos falam assim. Eu já ouvi tantos pastores, amado, falar que Deus não castiga ninguém. Se a palavra dele está aqui, ó. Se está aqui. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Por que que Deus, ele repreende e ele castiga, amado? Para que aquele que está no pecado volte e venha refletir sobre o que ele está fazendo. Se nós estamos no pecado, que nós venhamos refletir sobre o que estamos fazendo e venhamos pedir perdão para Deus e venhamos voltar à santidade. É o que Deus quer de nós, é santidade. Deus, ele fala: seja santo porque eu sou santo. Então, amado, Deus fala que ele repreende sim e ele castiga sim todos aquele que ele ama, todos nós que fomos chamados por ele, todos nós que ele chamou para levar as boas novas, que ele chamou para levar a palavra dele, que ele nos escolheu para seguir a ele. Não precisa ser uma missionária, não precisa ser um pastor. A todos aqueles que Deus chamou, porque lá no céu não vai ter divisão de pastor, não vai ter divisão de missionária. Deus, ele quer um povo lavado e remido no sangue dele, né? Lá não vai ter homens e mulheres, vão ser anjos lá no céu. Não, lá Deus fala que não tem casamento, não se dá em casamento, lá vão ser todos anjos, somos todos iguais. A única coisa que Deus ungiu uns para pastores, outros para missionários, para fazer a obra dele aqui, para levar a palavra dele.
E isso é muito sério, porque, como eu falei, que um dia em cima do altar, todos aqueles que foi ungido prometeu ser fiel a Deus. E isso é coisa muito séria, amados. E Deus, ele fala que ele repreende sim, e ele castiga sim todos aqueles que ele ama. Então, se nós não andar no caminho de Deus, se nós praticar o erro, praticar aquilo que não agrada a Deus, com certeza vai vir sobre nós, vai vir o mal sobre a nossa vida. E a escolha, amada, é nós que escolhemos. Deus nos dá livre-arbítrio para nós escolher o que nós queremos, se nós queremos o céu ou o inferno. Só existem esses dois lugares, e Deus nos dá a livre-arbítrio para escolher. E tudo que nós plantamos, amado, nós iremos colher. Se plantamos o amor, nós vamos colher o amor. Se plantamos o mal, com certeza nós vamos colher o mal. Então Deus fala aqui, né, que ele repreende e castiga tanto quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, se você tem feito alguma coisa, amado, que não tem agradado a Deus, arrepende. E volta ao primeiro amor. No versículo 20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus fala: eis que estou à porta, né? Deus, ele bate toda hora na porta do nosso coração. Bate, porque Deus, ele não é invasivo. O diabo é, amado. O diabo, ele vem, se ele achar o nosso corpo sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, ele vem e ele entra na nossa mente, ele entra se nós não tiver revestido do poder de Deus. Mas Deus não, amado, Deus, ele não é invasivo. Ele vem e ele bate na porta do nosso coração. E aqui ele fala, né? Ele fala aqui no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que casa é essa, amado? É o nosso coração, é o nosso corpo. Se nós aceitar ele de todo o nosso coração, ele vem e faz morada em nós. Amado, deixa Deus fazer morada em ti. Deixa ele fazer morada em teu coração. Aqui ele fala assim, ó, no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amada, a igreja somos nós. E o Espírito Santo está falando conosco nesse instante. O Espírito Santo está falando com você. Talvez você tenha vivido uma vida errada. Você tem feito coisas que não têm agradado a Deus. Talvez dentro da tua casa. Às vezes, amado, você homem, eu quero falar também com você homem nessa noite. O Espírito Santo toca em meu coração para falar contigo, você homem. Trata bem a sua esposa, né? A esposa, ela tem que ser tratada como a igreja, né? Trata bem a sua esposa. Seja fiel a ela. E quantos são os homens hoje que não trata bem, amado? Eu sei que eu posso ser criticada nesse vídeo, mas eu tô falando a verdade. Quantos são os homens que não tratam bem as suas esposas, trata mal, às vezes até mesmo bate, amado, a gente vê na televisão. Quantos são aqueles que até batem nas esposas, trata mal a esposa e depois a esposa vai embora? E o que eles fazem? Pois eles querem voltar, eles querem voltar com a esposa não quer voltar mais com eles. Por quê? Porque ela estava sofrendo na mão deles. Às vezes, quantas vezes a mulher deu chance para o esposo, né? Deu chance de mudança, ele fala que muda, que vai mudar, e volta e não muda. Aí a mulher separa do marido por viver sofrendo. E
Quantos são os homens que estão matando as mulheres? As mulheres estão sofrendo na mão dos homens, porque muitos são aqueles que não mudam. Eles prometem para a mulher que vai mudar, que vai tratar ela bem, e não trata, amados, trata ela mal. E o que muitos estão fazendo, você liga a televisão, você vê todos os dias, amados, é homens matando as ex-esposas, matando a ex-namorada. Mas por que elas separaram dele? Porque eles não tratavam ela bem, né? Tratava mal. E quando a mulher decide separar, eles querem matar e matam, amados. E matam. Quantas mulheres são mortas pelo ex-marido, pelo ex-namorado, por eles não tratar elas da maneira que elas mereciam ser tratadas. Quantos são aqueles que arrumam amante lá fora e começam a tratar mal a esposa dentro de casa? Então eu estou falando com você, homem, com você que vai ouvir esse vídeo. Você pode até me criticar por eu estar falando isso, mas eu, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, trata bem a sua esposa, cuida bem dela, porque se você cuidar bem dela, com certeza ela não vai se separar de você. Se ela te ama, ela não vai se separar de você se você tratar ela com amor. Então, amada, missionária, você está fugindo da palavra que a senhora está pregando? Não estou fugindo, amada. Eu estou falando do fim dos tempos, porque estamos vivendo o fim dos tempos. Dentro das casas, quanta morte. É marido matando as esposas, é pai matando os filhos matando os pais. Então, tudo está aí, amada, é os fim dos tempos. Mas eu peço para vocês, marido, trata bem sua esposa. Esposa, trata bem os seus esposos também. Cuida da casa. Faça o dever que tem que fazer para o seu esposo. Trata ele com carinho, trata ele com amor. Que o casal venha viver bem. É isso que Deus quer do casal, que venha viver com amor um para com o outro, que um venha ter carinho para com o outro, amados. Então, eu não falo somente com os homens, mas falo com as mulheres também. Que nós venhamos, nós mulheres, que venhamos tratar bem os nossos esposos, que venhamos fazer o nosso papel de esposa, carinhosa, cuidar da casa. Eu sei, amados, quando são as mulheres que trabalham fora, não é fácil para as mulheres trabalhar fora e também trabalham em casa, é muito corrido, não é fácil. Quantas são as mulheres que às vezes também não tem marido e o papel dela é de pai e de mãe, é muito difícil, mas que Deus venha abençoar você que faz o papel de mãe e de pai. Deus está vendo tudo, amados. Mas uma coisa eu te falo, né? Em nome do Senhor Jesus, busca Deus de todo o teu coração. Deus está falando para você nessa noite, né? Aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui é o Senhor Jesus, amado, falando. Assim como ele venceu, ele atravessou todas as lutas, passou, morreu por cada um de nós. Ele não precisava ter morrido naquela cruz do Calvário. Ele morreu porque ele nos ama. Deus, ele entregou seu Filho unigênito, o único Filho que o Senhor Jesus entregou em favor de mim e de você, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Então vamos dar valor, amado, que Jesus ele fez. Ele derramou sangue por nós, ele sofreu a vida inteira para que nós viéssemos ter direito à salvação. Então que nós venhamos ter esse amor para o Senhor Jesus, pelo que ele fez por nós, né? Então que nós venhamos ter o mesmo amor por ele e que nós venhamos reconhecer: meu Deus, eu tenho que andar uma vida reta diante de ti, eu vou fazer de tudo, Senhor Jesus,
para te seguir. Amados, e aqui Deus, né, falou aqui em cima, ele falou aqui no começo, que nós não devemos ser pessoas mornas, temos que ser sim, sim ou não, não, temos que ser pessoa fervorosa, amados. Quantas são as pessoas que batizou, se entregou a vida a Deus, amado, e leva as coisas relaxadamente, leva as coisas de Deus de qualquer maneira, quase não vai na igreja, não vai ouvir a palavra do Senhor Jesus, não dá valor, vive uma vida morna, uma vida morna, amado. E Deus nos chamou para ser fervorosos no Espírito. Deus nos chamou para levar a palavra dele, para tirar almas, resgatar almas que se encontram na mão do demônio, amado. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus, ele não nos escolheu para levar uma vida de qualquer maneira. Aquele que leva a vida de qualquer maneira não vai herdar o reino de Deus, não vai se assentar ali juntamente com Deus, como o Senhor Jesus se assentou, ele venceu e hoje ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, que é Deus. E um dia nós também vamos se assentar com ele. Um dia vamos cear juntamente com ele, se nós perseverar até o fim, amados. Se nós fazemos a vontade de Deus, se nós obedecemos os mandamentos de Deus, mesmo muitas das vezes sermos falhos, né? Mas o importante é que nós venhamos reconhecer a nossa falha, reconhecer a nossa falha e procurar viver uma vida digna diante de Deus. Não é fácil no mundo que nós vivemos hoje, né? Há muita tentação, o sentimento às vezes na nossa mente vem um turbilhão de sentimentos, muita coisa na mente. O mundo está passando por isso, amados, mas nós temos que procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nós temos que matar a vontade da carne. Se queremos ir para o céu, temos que matar a nossa própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para que eu viesse ler nessa noite. Orei muito, fazia dias que eu não fazia o vídeo, eu não estava sentindo muito bem, estava um pouquinho doente, mas graças a Deus já estou melhor. E orei muito e Deus tocou em meu coração para que eu viesse ler essa palavra aqui em Apocalipse. Amém, amados? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e quero aproveitar para convidar vocês para estar participando de um dos nossos cultos da Igreja Renovada Manancial de Deus, aqui da cidade de Cravinhos, que fica localizado na rua Gustavo Conte, número 7, bairro Nova Cravinhos. Talvez você está afastado de alguma igreja, ou você que não vai à igreja nenhuma, então está o convite para você participar conosco todas as quinta-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Então, você é o nosso convidado todo especial para estar conosco. Amém? E quero fazer uma oração, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aonde você está, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai com a tua presença até onde essa pessoa está nesse momento, meu Pai. Pai querido e Pai amado, eu não sei aonde ela está, mas o Senhor sabe, meu Pai, porque o Senhor sabe com quem o Senhor falou nessa noite. Meu Deus querido e Deus amado, eu te peço, meu Pai, como o Senhor diz, meu Pai, para bater, meu Pai, que o Senhor bate em nosso coração. E o Senhor, meu Pai, está batendo no coração dessa pessoa nesse instante, aonde ela está, para que essa pessoa venha abrir o coração e que para o Senhor entrar no coração dessa pessoa, para que o teu Espírito Santo entre no coração dessa pessoa. Meu Deus, e que o Senhor venha fazer morada no coração dessa pessoa, essa pessoa que se encontrava morna, meu Deus. O Senhor escolheu ela um dia, o Senhor chamou, e ela, por passar por
às vezes, tanta coisa na vida dela, por um caos ou outro, ela se esfriou na fé. Que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer ela nesse instante. Fortalece ela, meu Pai. Fortalece essa pessoa, meu Deus. Meu Pai, se ela está passando alguma luta, ajuda ela, meu Pai, a atravessar essa luta. Seja em qualquer área da vida dela, meu Pai, que ela estiver atravessando uma luta, ajuda ela, Senhor. Tira ela, meu Pai, se ela se encontra no fundo do poço, tira ela deste lugar, meu Pai. Meu Deus, o Senhor diz, meu Pai, que o Senhor não desampara o filho que ama o Senhor, o filho que o Senhor ama. Então, meu Pai, não desampara essa pessoa, vai ao encontro dela, meu Deus, e abençoa ela, ajuda ela, Senhor, seja com ela, meu Deus. Meu Pai, essa pessoa que se arrepende nesse momento de ter vivido uma vida, meu Pai, uma vida morna, Senhor, sendo que o Senhor chamou ela para viver uma vida fervorosa. Levanta ela novamente, meu Pai, que ela venha viver o primeiro amor. Meu Deus, que o Senhor venha fazer dessa pessoa uma pessoa fervorosa, que ela volte ao primeiro amor, meu Pai. Aquele primeiro amor de quando ela te conheceu, de quando ela saía, de quando ela evangelizava, de quando ela falava do Senhor, de quando ela dava a mão, meu Pai, para as pessoas que estavam caídas na sarjeta, para as pessoas que estão vivendo, meu Pai, no mundo que estamos vivendo hoje, um mundo de sofrimento, meu Deus, e essa pessoa, ela dava a mão, ela levantava essas pessoas, e hoje ela parou, meu Pai, ela parou à beira do caminho. Que o Senhor venha, meu Pai, renovar ela, que o Senhor venha levantar ela novamente, que ela venha voltar ao primeiro amor, meu Pai. Pai, é o que eu te peço, meu Deus, fortalece ela nesse instante, que teu Espírito Santo, meu Pai, faça morada dentro desse coração, esse coração que está ouvindo a minha voz, meu Pai, aonde ela estiver. Pode ser a minha cidade, pode ser em outra cidade, pode ser em outro estado, pode ser em outro país. Meu Pai, aonde ela estiver, não importa, o Senhor sabe onde ela está. É com você mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. É com você que Deus está falando nesse momento. O Espírito Santo fala para você neste momento, volta ao primeiro amor. Não seja morno. Seja fervoroso no meu espírito, volta a praticar as mesmas obras que você praticava antes, que era me servir, que era arrancando almas da mão do inimigo. Foi para isso que eu te chamei. Meu Deus, então fortalece essa pessoa, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, que Deus nos abençoa, que Deus nos dê força cada dia mais para prosseguir nessa jornada, para prosseguir nessa caminhada com o Senhor Jesus, para prosseguir no chamado que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu nessa missão, amado. É uma missão que Deus nos deu e que nós venhamos cumprir essa missão até o final. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, aonde você estiver, tenha certeza que você já foi abençoado, você já foi abençoada, aonde você estiver, Deus está contigo, Deus está conosco e com Ele somos mais que vencedores, amém? Fica com Deus, fica todos na paz do Senhor Jesus.